Frontera declarou. O herói iria duelar com Newman em 1 mês. Xavier olhou para o cavalheiro e perguntou se ele tinha tanta certeza de sua vitória. Lloyd estava sentado na cama, cruzando as pernas. Ele olhou para o cavaleiro e exclamou que não. Lloyd acrescentou que seu oponente era um cavaleiro chamado Coração de Mana e um jovem especialista em espadas, e que ele era apenas um preguiçoso. Naturalmente, ele não estava preparado para lutar com ele. Lloyd perguntou se o Xavier sequer havia pensado nisso antes de fazer tal pergunta. Xavier franziu a testa irritado e apertou o punho da espada. Então, o guerreiro afrouxou o aperto e notou que quase havia abatido o cavalheiro. Olhou para o herói cutucando o nariz e não conseguia acreditar que ele havia repentinamente jogado terra no cavaleiro Newman e até mesmo pedido um duelo. Talvez Lloyd quisesse ser um canalha novamente. O herói limpou as mãos e disse que o cavaleiro precisava fazer alguma coisa. Lloyd sorriu e pediu para aprender a manejar uma espada. Xavier franziu a testa e disse que não queria. Lloyd olhou para ele com decepção e perguntou por quê. O Xavier respondeu que, antes de tudo, era seu dever proteger o jovem mestre. Xavier calmamente para Lloyd e acrescentou que ele era como um saco, e se um saco aprendesse esgrima, seria ainda mais perigoso estar perto dele. Lloyd pediu para pelo menos falar mais baixo. Lloyd esclareceu mais uma vez se Xavier realmente não queria ensiná-lo. Lloyd sorriu confiantemente e disse que, em troca, lidaria com sua insônia. Xavier olhou para o cavalheiro em choque, sem entender como ele sabia disso. Lloyd sorriu e pensou que, graças ao romance, ele também sabia o motivo de sua insônia. Na obra O Cavaleiro de Ferro e Sangue, os cavaleiros são divididos em 4 níveis de classificação: Mestre da Espada, Mestre Supremo da Espada, Mestre Médio da Espada, Mestre Júnior da Espada. O nível de Xavier é Mestre Supremo em Espadas, e ele logo se tornará um mestre em espadas. A razão para sua insônia são seus nervos desumanos, que são muito sensíveis. Esta é a chamada Síndrome do Mestre em Espadas. Lloyd apoiou-se nas mãos e pensou que no campo não se sabe dessas coisas, então o próprio cavaleiro também não sabe. Lloyd olhou para Xavier e perguntou se ele concordava com o acordo, pois estava escrito em seu rosto que ele tinha insônia. Xavier suspirou e respondeu que iria tentar. Lloyd sorriu e pediu que ele não cedesse. Xavier riu e disse que ele estava dizendo isso porque o jovem definitivamente falharia. Ele havia tentado muitas coisas para curar sua insônia, começando com terapia cognitivo-comportamental, remédios herbais, aromaterapia, exercícios, medicina oriental e coisas do tipo. Xavier dormia pacificamente em uma cadeira abraçado a um travesseiro. Lloyd parou na frente dele e riu, dizendo que sabia exatamente como curar a insônia. A 18ª técnica mágica é ler um manual sobre estruturas de concreto armado. É isso que te faz dormir. Lloyd sorriu e pensou que todas as habilidades do espadachim agora seriam dele. O sol brilhava no céu. Xavier, revigorado e descansado, olhou para Lloyd e ordenou que ele corresse 50 voltas. Lloyd olhou para Xavier com surpresa. Virou-se e correu. Xavier se virou para olhar Lloyd e ficou surpreso por ele ter corrido sem reclamar. Lloyd estava correndo em círculos pelo campo de treinamento. Ele correu até Xavier e murmurou com voz cansada que odiava aquilo e estava ansioso para aprender alguma coisa. Após essas palavras, Lloyd continuou correndo. Tendo completado a próxima volta, Lloyd sorriu para Xavier e perguntou se ele esperava que ele não conseguisse e iria reclamar. Xavier continuou observando Lloyd correndo em círculos. Na próxima curva, Lloyd, suado, exclamou que Xavier teria simplesmente dito que ele não era capaz de fazer isso e o dispensaria. Xavier estremeceu, pois Lloyd acertou. Lloyd continuou correndo, rindo, gritando que correria até o fim. Notificação: habilidade passiva feiura aumentada para o nível 4. Qualquer um que te vir vai te achar uma aberração e vai sentir vontade de te socar. Lloyd ficou furioso e disse que não tinha tal habilidade. Lloyd suava e respirava com dificuldade. Seria mentira dizer que ele não estava cansado. No entanto, isso não era nada comparado à sua vida na Coreia. Ele não tinha família para lhe dar calor.
Todas as manhãs, ele abria os olhos e calçava o sapato. Todos os dias, ele carregava tijolos para o quarto andar da vila. Todas as noites, ele carregava caminhões com caixas só para não morrer de fome, sempre sonhando que um dia as coisas melhorariam. O jovem se convenceu de que estava indo bem, era qualificado e ainda restava um pouco. Mas a luz que ele buscava de repente se apagou e o herói ficou sozinho com a escuridão. Comparado àquela dor e desespero, isso não era nada. Lloyd correu sob o luar e sorriu. Xavier continuou parado por perto. Ele olhou atentamente para o Xavier e pensou que ele lhe ensinaria sua técnica de esgrima se ele fosse tão sincero. Lloyd continuou a correr em círculos. Notificação: a opinião de Xavier sobre você aumentou em +1. A opinião dele sobre você é de -28. Você recebeu 18 RP por melhorar ligeiramente seu relacionamento com um personagem-chave. Pontuação: 29 RP. A mansão estava iluminada pela lua. O barão sentou-se à mesa e olhou para Newman, parado à sua frente. O barão não conseguia acreditar que seu filho fosse tão rude com aquele que havia protegido sua família por 5 gerações. Arcos apoiou-se nas mãos e murmurou que achava que o garoto havia recobrado o juízo, mas devia tê-lo entendido mal. O barão olhou para Newman e disse que era seu dever moral não interferir no duelo. Ainda assim, o barão pediu que ele não fosse muito cruel com o herdeiro da propriedade. O Lorde olhou atentamente para Newman e ordenou que o rapaz fosse trazido de volta à razão, mas não aleijado. Newman curvou-se e aceitou o pedido. O cavaleiro sorriu ironicamente e pensou que não sabia se conseguiria fazê-lo durante o duelo. Ele caminhou pelo corredor determinado a matar aquele bastardo arrogante. E se o barão fizesse um grande alarde sobre isso, ele o destruiria e também a baronesa, e o faria passar por suicídio. Newman sorriu e pensou que, como planejado, ele deixaria aquela vila para um lugar melhor. Graças ao jovem mestre, seu plano estava se concretizando mais rápido do que ele esperava. Um mês se passou e espectadores se reuniram ao redor do campo de treinamento para observar Lloyd e o Newman, parados um de frente para o outro. Os pais do prota estavam sentados sob o toldo, parecendo nervosos, enquanto Xavier e o capitão estavam atrás deles. Newman ergueu a espada e perguntou se seu oponente estava pronto. Lloyd deu um passo à frente e, jogando a pá por cima do ombro, respondeu afirmativamente. Sorriu confiantemente e aconselhou seu oponente a se preparar para beijar o chão. Enquanto o jovem permanecia ali, sorrindo, as pessoas ao seu redor discutiam o fato de que o cavalheiro lutaria com Newman com uma pá. O loiro cerrou os dentes de raiva. Xavier olhou para Lloyd e notou que a pá de metal havia sido encomendada a um ferreiro. Arcos cobriu o rosto com a mão e murmurou que seu filho era um idiota que achava que aquilo era algum tipo de piada. Xavier observou a cena com atenção e pensou que se lembrasse do que o jovem vinha fazendo no último mês, talvez não fosse uma piada. Lloyd fazia exercícios gerais de manhã cedo sem reclamar, depois foi ao canteiro de obras explicar a sala das caldeiras aos engenheiros da vila, e depois disso, treinou com uma espada até querer dormir. Não parecia um homem que estivesse apenas brincando. Xavier franziu a testa, certo de que Lloyd estava falando sério. O barão levantou a mão e anunciou que o duelo entre Lloyd Frontera e o cavaleiro Newman estava prestes a começar. Newman assumiu uma postura de combate e o Lloyd agarrou a pá com um sorriso. Xavier franziu a testa, sem entender que tipo de postura estúpida era aquela. Newman atacou primeiro, indignado com o comportamento do oponente. Lloyd brandiu a pá e bloqueou facilmente o golpe do oponente. O pai e o espadachim atrás dele olharam para Lloyd surpresos. Newman golpeou novamente e pensou que Lloyd não teria sorte uma segunda vez. No entanto, este ataque também foi bloqueado pelo Lloyd. Os olhos de Xavier se arregalaram e ele percebeu que esta técnica incrível e eficaz era usada em batalhas reais. Como se sua habilidade com a espada tivesse melhorado repentinamente depois de tantos anos, o oponente começou a suar e olhou cautelosamente para Lloyd. Prota sorriu e pensou que não havia nada de surpreendente nisso, pois na Coreia, qualquer homem conseguia fazer isso. Esta é uma técnica moderna de combate corpo a corpo,
Um ataque de baioneta. Lloyd investiu com a pá e o Newman recuou de medo. O herói se defendeu com a ferramenta usando-a como escudo. Então, ele fez outra investida com a ponta, mas Newman se esquivou. Lloyd enfiou a pá no chão e, rindo, começou a pular sobre ela. Xavier suava e se perguntava se Lloyd estava mesmo brincando. Lloyd, suado, continuou a rir, mas seu olhar permanecia confiante. Xavier, que observava, tentava entender seu plano. Newman correu para atacar com um grito. Lloyd assumiu uma postura de combate e pensou que a primeira coisa que havia preparado para o inimigo era uma pá, e a segunda era a esgrima básica que Xavier lhe havia ensinado. Lloyd rechaçou os ataques e gradualmente empurrou o inimigo para trás. Newman cerrou os dentes em irritação, sem entender por que o bêbado e a escória haviam se tornado tão fortes. A terceira coisa que Lloyd havia preparado era isso: uma habilidade sincronizada para manusear uma ferramenta. Escavação nível 1. Torne-se um com a pá, corpo e alma. O nível de sincronização entre você e sua pá aumentará. Lloyd balançou e sua ferramenta começou a brilhar. A opinião de Xavier sobre Lloyd aumentou em mais um ponto durante o treinamento. E o barão e a baronesa, que viram a sinceridade do filho pela primeira vez na vida, tiveram sua opinião aumentada em mais 2 pontos e mais 3 pontos. Eles acumularam 97 RP, o que lhes permitiu comprar uma habilidade adicional por 40 pontos. Então, o herói percebeu que havia aprendido uma habilidade muito legal. Ele olhou atentamente para o oponente. Newman expirou e brandiu a espada e pensou que não tinha escolha. Era improvável que aquilo fosse usado contra uma pessoa comum, mas ele queria. Um brilho começou a emanar de seu corpo. Xavier estreitou os olhos. Newman estava bombeando mana. Lloyd franziu a testa percebendo isso. Newman estava prestes a usar um coração de mana. Newman agarrou a alça e, franzindo a testa, declarou que agora tudo era sério. Lloyd não respondeu, e Newman avançou contra ele. Xavier, que os observava, franziu a testa e pensou que alguém que não possuía nenhum talento há 10 anos, mesmo os mais comuns, precisaria de pelo menos 5 anos para dominar o coração de mana, e Lloyd não seria capaz de bloquear tal ataque. Newman brandiu sua lâmina. Lloyd segurou a pá à sua frente, mas Newman apenas sorriu, confiante de que a cortaria ao meio e quebraria o crânio do Lloyd. Os pais do prota estremeceram de medo, e a mulher cobriu a boca com as mãos. O golpe atingiu a pá, mas ela não recuou. Newman olhou para a frente chocado. Sentia que toda a sua força estava se esvaindo. Lloyd sorriu e pensou que aquela era a 4ª habilidade que havia preparado, Maestria de Mana, que tornava Xavier o mais forte do romance. Xavier observava o duelo atentamente. Mana fluía para o corpo do Lloyd através da arma. Esta era a técnica do corpo Azrahan. Newman recuou de medo e exclamou que sua mana havia sido drenada. Naquele momento, Lloyd desferiu um golpe e atingiu o rosto do oponente com uma pá. Um dente quebrado voou contra o céu azul, para o qual seu dono olhou com tristeza. O próximo golpe de Lloyd foi no queixo com a extremidade oposta da pá. Lloyd olhou para Newman com um olhar ameaçador e o atingiu com força na cabeça. Newman caiu no chão a seus pés. Todos os espectadores arregalaram os olhos em choque. Eles viram o cavaleiro caído diante do garoto, mas não conseguiam acreditar que o jovem mestre havia vencido. Arcos ergueu a mão, confuso, e anunciou que Lloyd Frontera havia vencido o duelo. Newman estava caído no chão e não entendia como um mestre da espada poderia perder para a escória. Lloyd se aproximou e, jogando a pá por cima do ombro, disse que Newman havia sido derrotado. Lloyd se virou e disse que era hora da tão esperada punição. Newman olhou para cima, apavorado. O barão pulou e gritou que o duelo já havia terminado. Lloyd começou a golpear Newman com a pá. Arcos franziu a testa e gritou o nome do filho com raiva. Os cavaleiros imediatamente começaram a segurar o prota para que ele parasse de bater em Newman com a pá. Bayer estava ao lado de Xavier neste momento e observava o que estava acontecendo com uma expressão de raiva, sugerindo que Lloyd tinha enlouquecido.
Nesse momento, Xavier olhou para frente com tristeza e percebeu que Lloyd poderia ter enlouquecido. O Lloyd, nesse momento, acenou com as mãos e suspirou profundamente, pois ordenou que o soltassem, pois já havia se acalmado. Então colocou a pá no chão e as mãos no cinto, suspirando de alívio. Então começou a bater no Newman com a pá novamente, e eles tentaram contê-lo novamente. Xavier olhou através da franja com desgosto e percebeu que, se você olhar de perto, ele estava batendo nele para não machucá-lo muito. Nesse momento, Newman gritou com os golpes. Lloyd, nesse momento, olhou para o oponente com raiva. Mas Xavier viu essa expressão calma em seu rosto porque ele parecia saber de antemão o que aconteceria a seguir, e como se já soubesse de tudo. Nesse momento, Xavier olhou para frente friamente. Em suas memórias, 15 dias antes do duelo, Lloyd apoiou a mão no cabo da espada e quis aprender a técnica Azrahan da mente. Naquele momento, Xavier olhou para ele surpreso, e Lloyd não entendeu tal reação, pois pedia para lhe ensinar algo bom e não roubar. Absorvia os fluxos de aura porque, além do mana assimilado, conseguia atrair mana do que o cercava e transformá-lo em seu próprio mana. Naquele momento, Xavier olhou para ele atentamente e perguntou a Lloyd como ele sabia disso, pois ele entendia que sempre havia mantido essa técnica em segredo, pois ainda não estava completa. Lloyd olhou para Xavier com os olhos arregalados e disse que o havia ajudado a adormecer, e Xavier falou sobre isso enquanto dormia. Nesse momento, Lloyd, com um sorriso malicioso e um rosto mascarado, olhou para Xavier, que entendeu que era apenas sua imaginação que o imaginava com uma máscara de ferro no rosto. Xavier olhou fixamente para Lloyd, que jogou a espada atrás da cabeça e, para seu pesar, disse que não poderia lhe ensinar essa técnica porque ela ainda não estava completa. Lloyd ergueu as sobrancelhas com ironia, perguntando se ele conseguiria completá-la. Xavier olhou para ele com desdém e disse que, se ele dissesse isso, talvez fosse verdade, mas ficou envergonhado com aquele olhar autoconfiante. Então Lloyd cravou a espada no chão, olhou para as mãos e tentou inserir um dedo no punho, presumindo que seu coração de mana estivesse absorvendo mana de fora sozinho. Então estava prestes a bater o punho na palma da mão e presumiu que ela ricocheteou como resultado, e como viu, do ponto de vista de seu coração, mana externa é algo estranho. Então, o que ele absorve de fora não se mistura com o núcleo de mana. Era um núcleo brilhante com pulsos de luz porque ele ordenou que fossem reunidos separadamente. Esta bola de luz começou a brilhar e emitir fluxos porque precisava ser enrolada e usada. Lloyd começou a girar o dedo perto do punho com um sorriso e explicou que era como um motor auxiliar perto do motor principal, porque eram um todo, mas ao mesmo tempo funcionavam separadamente e que seria ótimo. Xavier olhou para ele com desagrado e explicou que tinha certeza de que era possível, mas não entendia de onde Lloyd tinha achado tal raciocínio. Então Lloyd estendeu as mãos diante do rosto, sobre o qual havia uma máscara de ferro, porque disse que simplesmente imaginou. Xavier viu essa expressão e presumiu que claramente sabia de algo, mas simplesmente não demonstrava. Lloyd observou como Xavier estendia as mãos para os lados e começava a emitir raios de luz e aura, pois havia conseguido completar a abstração e a técnica da mente, que o incomodavam há muito tempo. Era um núcleo azul que emitia pulsos de luz ao seu redor, porque ao longo de sua primeira tentativa, o número de contornos que Xavier conseguia criar aumentou para 3. E se treinasse mais, Xavier poderia chegar a 4 ou até 5 contornos. Uma notificação apareceu informando que a opinião de Xavier sobre Lloyd havia aumentado em mais 5. Lloyd abriu a boca e arregalou os olhos espantado. Ele ficou surpreso com o quanto lhe ensinaram a técnica do coração de mana, pois não precisava dela, porque só queria aprender parte da absorção e não precisava da mana ao redor dele. Lloyd tinha essa habilidade, então Xavier esperava que ele derrotasse o Cavaleiro Newman. Naquele momento, os rapazes estavam tentando conter Lloyd, que estava sedento por sangue, tentando acabar com o mentiroso do Newman triunfantemente. Naquele momento, o pai do Lloyd ficou furioso, batendo na mesa com as mãos, pois não queria permitir que ele arruinasse mais a reputação do Newman.
Arcus observou seu filho enfurecido sendo contido. Nesse momento, Lloyd suava e tentava recuperar o fôlego quando ouviu sobre a reputação do Newman. Então, apontou o dedo para o pai, desgostoso, e disse-lhe para olhar sob a toalha de mesa, antes de decidir se essas palavras eram apropriadas para o cavaleiro de Nikita. Uma pilha de cartas lacradas estava sobre a mesa, sob um pano branco. Arcus olhou para essas cartas, horrorizado. Enquanto Newman se contorcia de dor, Lloyd olhou para o pai e disse que estava causando danos à propriedade do barão e uma carta deste cavaleiro canalha, Newman. Arcus abriu a boca convulsivamente segurando a carta, porque Lloyd explicou que se tratava dos imóveis da propriedade, o que o barão gostava e não gostava nas instruções sobre como falsificar documentos de propriedade, e nessas cartas, tudo o que eles conseguiram compartilhar. Lloyd olhou para o agitado Newman com uma expressão fria, sem entender como ele havia encontrado as cartas que havia escondido dentro das paredes. Nesse momento, Lloyd sorriu maliciosamente e disse que, no romance, Xavier as encontrou mais tarde. Lloyd se lembrou de como seu pequeno animal, Podonde, foi buscar as cartas na noite anterior. O pai sentou-se horrorizado na cadeira, olhando para a mesa com as cartas. Então, olhou para o filho, que o encarava, e percebeu, como esperado, que no romance ele era descrito como uma pessoa gentil, pois seria um grande rebuliço se ele o matasse agora. Então fechou os lábios com um sorriso insatisfeito e percebeu que as palavras governante gentil e bom governante significavam coisas completamente diferentes. Lloyd olhou para todos os nobres à mesa e percebeu que, se seu pai estava tão preocupado em como se livrar daquele homem, então ele poderia lhe oferecer algo. Nesse momento, Lloyd segurava sua pá. Newman estava no chão, olhando para Lloyd com temor. Newman ouviu que eles queriam colocar um rato furioso em sua cabeça e depois expulsá-lo da propriedade, ferido por ratos. E se não, então o rebaixariam a um soldado comum e lhe dariam a chance de expiar seus pecados. Nesse momento, o restante da população ficou assustado com tal declaração, pois entenderam que soava desumano. Arcus, nesse momento com os olhos arregalados de surpresa, compreendeu que para fazer justiça por uma ofensa menor, ele teria a chance de expiar, mas com um aviso de uma punição mais severa. Bayern ficou ao lado de Xavier e Fraun, dizendo que fora uma decisão sábia e generosa, e um bom aviso para os outros. Lloyd olhou para os nobres sentados na plataforma, e eles concordaram em fazer o que ele sugeriu. Nesse momento, Newman, sem levantar a cabeça, disse que não tinha objeções, pois tinha acabado de receber misericórdia. Lloyd olhou para ele perplexo e tentou entender que tipo de misericórdia. Lloyd imaginou um homem sentado em um tapete diante de seu rei, e entenderia se ele trataria os criminosos com gentileza, e se eles expiariam seus pecados pelo perdão concedido a eles. Mas ele percebeu que isso não aconteceria. Então, pois percebeu que nesse caso, eles se tornariam mais decididos e obstinados, e tentariam se aproveitar da gentileza deles. Nesse momento, Newman sorriu com raiva e percebeu que eles se arrependeriam dessa decisão, pois ele definitivamente se vingaria desses miseráveis. Newman olhou com descontentamento para Lloyd, que estava feliz com seu sorriso, e era uma pena que fosse o último. Newman olhou para seu oponente, perplexo, e pediu que ele repetisse. Então, Lloyd deu uma semente para seu hamster. Em seguida, jogou a fera bem alto em direção ao sol. Lloyd olhou para Newman com arrogância sedenta por sangue e declarou qual era a melhor maneira de pedir perdão, insinuando que não havia nenhuma. Nesse momento, Podonge devorava a semente deliciosamente. Então ele começou a aumentar de tamanho. A baronesa, junto com Arcus, observava o que estava acontecendo com espanto. Bayern, junto com Xavier, também ficaram assustados e abriram a boca em horror. O restante da multidão arregalou os olhos em choque com a sombra negra. Era o mesmo hamster que havia aumentado de tamanho. Os olhos de Newman se arregalaram de horror, sua boca aberta porque o hamster estava prestes a cair sobre ele. Este enorme animal de estimação caía do céu com todo o seu corpo em direção a Newman. Naquele momento, Lloyd estava de costas para Newman,
com a mão no cinto, e houve um estrondo. O enorme hamster estava deitado no chão, tendo esmagado o Newman. Lloyd levantou o dedo com um sorriso malicioso e entendeu que tais pessoas deveriam ser expulsas, porque isso resolveria para sempre o problema com o homem podre dentro da propriedade.